Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América do Sul e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada, hoje nós vamos falar sobre o relato de uma técnica que denunciou para esse boletim as práticas da Defensoria Pública que tem prejudicado os adolescentes ao invés de garantir os direitos e a ampla defesa deles durante o processo de apuração ou de execução da medida socioeducativa. Houve um relato, portanto, de que havia um caso de um adolescente estar em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto aqui na cidade de São Paulo e que ele teria outro processo de apuração em tramitação no fórum. Ocorre que, quando na audiência desse segundo processo, o defensor do caso orientou o adolescente a ficar em silêncio, sendo que, na realidade, o adolescente não estava envolvido nesse processo, não estava envolvido neste ato infracional. Ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não cometeu. Considerando que o adolescente já está em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, por que isso é prejuízo? Porque quando o juiz receber essa denúncia e verificar que o adolescente ficou em silêncio, o juiz vai encarar que ele tem culpa naquele ato infracional, naquele BO que foi lavrado contra ele. Sendo que, na realidade, o adolescente afirmou durante todo o processo que ele não estava envolvido naquela situação. E a defensoria, o defensor público que tem a função obrigatória de pensar em estratégias para ampla defesa do adolescente, simplesmente por ter considerado que ele já está cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, ele avaliou de que o adolescente poderia estar fazendo provas contra ele durante esse depoimento, sendo que na realidade o adolescente não estava envolvido nessa situação. Então, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem considerado de que quando os adolescentes eles já estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e que tem algum outro processo de apuração em tramitação nas varas especiais, ele automaticamente é culpado por aquilo que ele pode não ter feito, como foi esse caso que chegou aqui para nós do boletim. É um absurdo a Defensoria Pública assumir essa postura, porque os adolescentes, qualquer cidadão, na verdade, eles têm a presunção de inocência, que isso é tipificado em todas as bases legais que regem aí os processos de apuração de ato infracional, criminal, enfim. Só que, na realidade, isso não é considerado, inclusive, por quem faz a defesa dos adolescentes, né? Então, que no caso é a Defensoria Pública em sua grande maioria, porque há de se considerar que a juventude que é abarcada aí pela medida socioeducativa, seja ela meio aberto, seja ela meio fechado, é uma juventude muito específica, como a gente sempre aponta aqui no boletim, que é a juventude preta e periférica, e portanto eles vivem numa condição socioeconômica muito precária e não têm aí a condição de estar pagando advogado particular, e portanto correm a Defensoria Pública, né? Só que aí a Defensoria Pública, na contrapartida, vem tendo essas posturas de, ao invés de garantir a ampla defesa dos adolescentes, vem assumindo práticas que, de fato, se os adolescentes estão já em cumprimento de medida, são práticas que ainda violam mais qualquer tipo de direito e qualquer tipo de defesa que é prevista em lei para a juventude. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O G1 publicou em 2 de outubro que houve um aumento de jovens encarcerados na Fundação Casa na região do Vale do Paraíba, sendo que em 2016, 618 jovens tiveram essa passagem, e em 2018, 695, um aumento de 12,4%. Sobre os BOs desses jovens, o tráfico também registrou um aumento, no caso, de 20%. O Infonet publicou também no 2 de outubro sobre a tentativa de fuga no Centro de Atendimento ao Menor de Sergipe. A tentativa aconteceu durante a transferência de um jovem.
A matéria diz que ninguém conseguiu fugir, 2 funcionários ficaram feridos e não diz sobre as condições dos jovens. O Diário do Nordeste publicou em 3 de outubro uma matéria falando sobre uma suposta melhoria no atendimento de jovens nas cadeias de jovens do Ceará. Atribuem essa melhoria em grande parte aos 61 funcionários que foram desligados do sistema desde 2016. Dizem ainda que as violações são denunciadas e que há uma diminuição de jovens no sistema. Em 5 de outubro, o João publicou que o Ministério Público abriu um inquérito para cobrar reformas no Centro Socioeducativo Santa Juliana, localizado em Rio Branco, no Acre. A principal reivindicação do Instituto Socioeducativo do Acre é o aumento das muralhas. O Ministério Público encontrou diversas irregularidades durante a vistoria no Centro Educacional Masculino de Teresina, Piauí. Foi o que o Vi Agora publicou em 5 de outubro. A unidade prende mais de 100 jovens e foi registrado problemas com bebedouros, ventiladores, salas de aula sem lâmpadas, falta de equipamento, falta de ventilação e vazamento de ar. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Agora, para continuar com a parte do boletim que fala sobre encarceramento de jovens na América Latina, hoje a gente vai ver um pouco sobre como está a situação na Colômbia. O que dá para perceber é que na Colômbia eles seguem o mesmo modelo que a gente tem visto nos outros países e também no Brasil. Então existe o Código da Infância e da Adolescência desde 2006 e ele segue, pelo menos na teoria, as mesmas diretrizes internacionais que o ECA aqui no Brasil e que outros códigos em outros países latino-americanos. Ou seja, é um código que vai lá falar sobre a importância da proteção integral, da justiça restaurativa, que fala contra a punição, que defende a socioeducação, que foca na importância da valorização dos laços familiares e comunitários, que fala do processo de aprendizagem do jovem, que fala que a privação de liberdade tem que ser o último recurso em caso de crimes graves e que não tenha realmente outra opção, e todo aquele discurso que a gente já conhece. Mas, outra coisa que a Colômbia tem em comum com o Brasil e outros países que a gente tem visto até agora é que esse discurso todo não está nem um pouco perto da realidade. Então, só para dar um exemplo, se na teoria a privação de liberdade tem que ser uma exceção e só para casos de crimes graves, como sequestro, homicídio e extorsão, na prática, metade das adolescentes em cumprimento de medida na Colômbia estão em centros de regime fechado. E desses, 1/3 é por furto e 1/3 é por tráfico de droga, crimes que não estão relacionados a um alto nível de violência. A quantidade de adolescentes condenados por homicídio, por exemplo, não passa dos 2%. Mesmo assim, o discurso que a gente vê na mídia e na política colombiana é que esses e essas adolescentes são muito perigosos e oferecem um risco muito grande para a sociedade, e por isso devem ser trancafiados bem longe do convívio e da empatia das outras pessoas. Na Colômbia, atualmente tramitam pelo Congresso projetos para baixar a maioridade penal de 18 para 16 ou até 14 anos. Esses projetos de lei também defendem o endurecimento das penas, com tempos mais longos de cumprimento das medidas, que hoje já chegam até absurdos 8 anos. Para a gente ter uma noção da quantidade de vidas jovens institucionalizadas por medidas chamadas de socioeducativas na Colômbia, são cerca de 11.500 jovens em programas de responsabilidade penal, ou seja, levando em conta todas as medidas. No Brasil, segundo dados de 2015, porque a coleta de dados também é uma dificuldade, esse número chega a 26 mil, um pouquinho mais do que o dobro do número colombiano. Mas a gente tem que levar em conta que a população colombiana é 4 vezes menor do que a brasileira, então já dá para perceber que é uma parte muito grande da população jovem sendo penalizada pelo Estado. Ter acesso a informações sobre jovens em cumprimento de medida na Colômbia não é uma coisa simples, principalmente no meio aberto. As pesquisas que encontramos até agora costumam se limitar ao meio fechado e também não são muito frequentes. A gente teve acesso a uma pesquisa que a Defensoria do Povo colombiano fez em todas as unidades de regime fechado do país e que ajuda a gente a ter um panorama um pouco melhor do que acontece na prática com essas pessoas. Os relatos, como a gente tem visto também nos outros países, são bem desesperadores. Sobre o momento antes da institucionalização, os adolescentes relatam terem sido agredidos fisicamente por policiais no momento da detenção e contam também que na audiência onde é dada a sentença, suas histórias de vida são expostas como se o fato de serem pessoas marginalizadas pelo Estado e pela sociedade contribuísse para serem pessoas mais perigosas e, portanto, pegar sentenças mais duras. Contam também que muitas vezes não têm o seu direito de falar respeitado nessas audiências e que depois de dada a sentença, nunca mais vem o defensor que deveria fazer o seu acompanhamento. Por isso que muitos contam que não tem espaço nem condições para fazer qualquer tipo de denúncia aos maus tratos sofridos durante o cumprimento da medida.
O relatório produzido pela Defensoria do Povo também expõe sobre a péssima qualidade da comida nos centros, que muitas vezes gera intoxicação alimentar e subnutrição, o que é especialmente perigoso no caso de adolescentes, porque eles ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. A falta de acesso a consultas médicas e exames clínicos também é uma realidade em todos os centros colombianos, ao mesmo tempo em que se usa ansiolíticos de forma generalizada para conter quimicamente esses jovens, que é uma prática que a gente tem visto aqui no boletim que acontece bastante em outros países latino-americanos. Jovens relatam que tomam um remédio porque sofrem ameaça de castigo caso se recusem, e contam também que têm muita sonolência e algumas vezes chegam a desmaiar nos corredores. Outra prática recorrente e completamente ilegal é o cárcere privado e a perda do direito à visita como castigo por não seguir as regras do centro. As famílias também contam sofrer rotineiramente com revista vexatória. Já em relação à educação formal, o cenário também é bem triste. De acordo com esse relatório, não tem uma real preocupação com a aprendizagem desses e dessas jovens. As aulas constantemente misturam conteúdos da educação básica com a primária e a secundária, e não seguem qualquer tipo de lógica ou continuidade entre os conteúdos. Já os cursos e oficinas são extremamente raros, e quando existem, além de muitas vezes não darem qualquer tipo de certificado, também reforçam os estereótipos de gênero, algo que também temos visto em outros países latino-americanos. As instalações desses centros também são de uma violência diária para quem está presa. Muitos não têm condições mínimas de higiene e, principalmente no centro de detenção provisória, onde ficam os adolescentes antes de serem direcionados a um centro para o cumprimento da medida, as condições são desesperadoras. Alguns adolescentes considerados mais perigosos costumam ficar meses nesses lugares. Ou seja, o sistema de responsabilidade penal para crianças e adolescentes foca nessas pessoas enquanto instrumentos de punição e castigo, e não socioeducação. Outro ponto que o relatório traz é o da seletividade penal e da criminalização da pobreza, já que cerca de 90% das e dos adolescentes vêm das camadas mais pobres da sociedade colombiana, e que muitas vezes o juiz institui uma medida privativa de liberdade, argumentando que a pessoa não tem um lugar com boas condições materiais de vida, como se esses centros fossem melhorar e não fazer da vida dessas pessoas o próprio inferno. Então a gente pode ver que a Colômbia não é uma exceção na América Latina ao chamar de socioeducação um sistema que busca institucionalizar e punir ainda mais jovens e adolescentes que já foram privados pelo Estado de seus direitos fundamentais. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a 39ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia, sobre o meio fechado, e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem pode falar, e a gente nem sabe. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.